Boa tarde, gente. Então, como eu falei na aula de vocês de manhã, eu ia pegar um pedaço da aula que ficou faltando do ciclo de Krebs. Na verdade, nem foi do ciclo de Krebs, foi um pedacinho que ficou faltando para falar sobre a reoxidação do NAD citosólico, no NAD reduzido citosólico, que é produzido na via glicolítica, né? Agora que vocês já sabem todo o ciclo de Krebs, toda a fosforilação oxidativa, você já sabe o que vai acontecer com esse NAD quando ele entra na mitocôndria. Só que o NAD, a molécula de NAD propriamente dita, não consegue passar pela membrana interna da mitocôndria. Nem pela interna, nem pela externa, para dizer a verdade. Porque ele é uma molécula muito grande e é barrado pela mitocôndria. Só que a gente produz na via glicolítica 2 moléculas de NAD reduzido por molécula de glicose. Então, teoricamente, a gente iria perder 5 moléculas de ATP. Agora, vocês já sabem que para cada molécula de NAD reduzido, quando ele é reoxidado na cadeia respiratória, ele, no final dessa história toda, dá origem a 2,5 ATP. Se eu vou perder 2 moléculas de NAD, eu vou perder 5 moléculas de ATP. E isso não vale a pena para a célula. É um gasto energético que não tem necessidade, né? Então, a gente tem um mecanismo que faz com que a gente aproveite esse NAD reduzido citosólico, produzido pela via glicolítica. Que eu vou mostrar para vocês, eu desenhei um esquema no quadro e eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece no passo a passo. E vou falando para vocês o que está acontecendo, tá? Vou virar a câmera. Isso. Então, ó lá. Para eu poder utilizar os elétrons do NAD reduzido citosólico, produzido pela via glicolítica, eu utilizo o que a gente chama de lançadeiras. O que são essas 2 lançadeiras? São 2, né? São 2 lançadeiras que a gente tem. Uma está presente em todas as células e a outra está presente nas células que precisam de muito ATP, que tem uma demanda muito grande de ATP. Então, essas lançadeiras, na verdade, são o quê? É um mecanismo de reoxidação do NAD reduzido, produzido na glicólise, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem 2. A primeira é a malato-aspartato, lançadeira de malato-aspartato. Então, o que a gente vai fazer? Tem a via glicolítica, eu vou fazer lá, ó, passo a passo. Glicose 6-fosfato, que tá aqui, ó. Frutose 6-fosfato, frutose 1,6 de fosfato. Veio a aldolase, dividiu em dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. O gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser transformado em um 3-difosfoglicerato ou bisfosfoglicerato. E é exatamente nessa etapa que a gente tem a produção do NAD, ó. Como eu falei para vocês, esse NAD aqui, se a gente seguir pela via glicolítica, a gente vai ter piruvato. Piruvato aqui embaixo, né? Esse NAD aqui não atravessa a membrana da mitocôndria. Então, a gente precisa usar esses elétrons de alguma maneira para chegar lá na cadeia respiratória com eles. Como é que a gente faz isso? Existe uma enzima, né, malato-desidrogenase, citosólica, muito parecida com uma enzima do ciclo de Krebs, né, que consegue pegar esses elétrons e esses hidrogênios e colocar esses elétrons no oxalacetato. Quando a gente faz isso, quando essa enzima faz isso, esse oxalacetato aqui se transforma em malato, né? Numa reação que é muito parecida com a do ciclo de Krebs, ao contrário. O ciclo de Krebs é malato-oxalacetato. Aqui no citosol, como a gente tem NAD reduzido, a gente vai de oxalacetato para malato, pela inserção dos elétrons e dos hidrogênios que vieram do NAD citosólico. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho
NAD oxidado, que eu posso continuar usando aqui na via glicolítica. E o malato, carregando aqueles elétrons e aqueles hidrogênios do NAD reduzido da via glicolítica, segue para dentro da mitocôndria. Ele passa pela membrana externa da mitocôndria, normalmente pelos poros, e na membrana interna ele tem um transportador. Então, ele tem esse transportador e vai para o interior da mitocôndria, vai para a matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, a gente tem a malato desidrogenase do ciclo de Krebs, que vai fazer esse malato se transformar em oxaloacetato com a redução do NAD. Muito parecido com o que acontece no ciclo de Krebs. A gente faz exatamente isso. E aí, o NAD oxidado daqui se reduz, o malato vira oxaloacetato. Uma vez que esse NAD está reduzido, ele vai para a cadeia transportadora de elétrons. Olha lá, ó. Complexo 1, complexo 3, complexo 4. Elétron saindo daqui, elétron saindo daqui e bombeando os prótons para o espaço entre membranas, né? Bombeou os prótons para o espaço entre membranas, a ATP sintase volta com esse próton para o interior da matriz e produz o nosso ATP que a gente está precisando agora. E aquele oxaloacetato que foi produzido aqui, ele vai continuar? Não, esse oxaloacetato aqui, ele precisa sair de volta para continuar o processo da lançadeira. Então, não tem transportador de oxaloacetato pela membrana interna mitocondrial. Ele não consegue sair como oxaloacetato. Mas a gente pode transformar esse oxaloacetato numa outra molécula e fazer essa outra molécula sair. E é exatamente isso que a mitocôndria faz. Ocorre um processo junto com o glutamato, que a gente vai aprender, na verdade, quando a gente estiver falando mais de aminoácido, que é um processo de transaminação, né? Agora, no momento que a gente precisa saber isso, o oxaloacetato, ele vai ser transaminado com o glutamato, dando então aspartato, que tá aqui, e alfa-cetoglutarato, que tá aqui. Esse aspartato, ele tem um transportador na membrana interna. Então, ele vai sair da membrana interna, vai passar pela membrana interna, vai sair da mitocôndria e lá no citosol existe uma outra transaminase que vai fazer exatamente o contrário do que aquela dentro da matriz mitocondrial. Então, o aspartato vai ser transaminado com o alfa-cetoglutarato, dando oxaloacetato de novo e glutamato. E assim, eu reponho esse oxaloacetato aqui, do iniciozinho da lançadeira, que eu posso pegar novos elétrons do NAD, novos hidrogênios do NAD reduzido, que está vindo da via glicolítica, e começar tudo de novo. Se eu olho de longe, o que eu tenho é isso aqui, ó. Toda a via glicolítica do lado de cá e a lançadeira aqui rodando, né? Malato entrando, se transformando em oxaloacetato e produzindo NAD reduzido, oxaloacetato, aspartato saindo e no citosol indo ao contrário, aspartato indo ao oxaloacetato para que eu continue a lançadeira. O processo de lançadeira é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui está a via glicolítica que está produzindo esse NAD citosólico. Bom, a segunda das lançadeiras é a glicerol 3-fosfato, né? Então, tá aqui a nossa via glicolítica, produzindo o nosso NAD reduzido. Só que aí agora, esses elétrons e esses hidrogênios, eles não vão mais passar para o oxaloacetato, e sim para dihidroxiacetona fosfato, que tá aqui, ó. Dihidroxiacetona fosfato, essa que tá aqui, e que vai poder ser utilizada aqui
na lançadeira de glicerol 3-fosfato. Quem utiliza esses elétrons para transferir esses elétrons e esses prótons para dihidroxiacetona-fosfato é a glicerol 3-fosfato desidrogenase citosólica, que faz essa reação. Então, ela pega, transfere os elétrons e os prótons para dihidroxiacetona-fosfato e transforma essa dihidroxiacetona-fosfato em glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato, ele entra no espaço entre membranas e, ligada na membrana interna da mitocôndria, a gente tem uma segunda glicerol 3-fosfato desidrogenase, que ela é agora mitocondrial. Ela está grudada na membrana interna da mitocôndria. E ao invés de usar NAD, como é o caso dessa aqui, que é citosólica, dessa enzima aqui que é citosólica, a desidrogenase mitocondrial, ela tem como grupo prostético o FAD. Olha o FAD aqui. Então, aquele glicerol 3-fosfato vai transferir, a enzima vai pegar os elétrons e os prótons do glicerol 3-fosfato e transferir para o FAD, que é o seu grupo prostético, reduzindo esse FAD e voltando a ter dihidroxiacetona-fosfato, que pode voltar para o citosol, tá? O FAD, ele não pode ficar reduzido a vida inteira, então, e ele também não sai para lugar nenhum. Então, esses elétrons aqui, que estão no FAD reduzido, como essa enzima, ela está grudada na membrana interna também tem a cadeia respiratória, também tem ubiquinona. Então, esses elétrons aqui desse FAD, eles são transferidos para a ubiquinona, reduzindo ela ao ubiquinol, como a gente viu na aula de fosforilação, e uma vez que a ubiquinona, ou o ubiquinol agora reduzido, já está com os elétrons, ele pode transferir os elétrons para o complexo 3 e para o complexo 4. Do complexo 3 para o complexo 4, do complexo 4 virar água através da incorporação desses elétrons no oxigênio, que eu até esqueci de desenhar aqui, no outro esquema estava desenhado. Bom, o que tem? Olha aqui, ó. Aqui tá o esquema, ó, o esqueminha. Então, na verdade, a lançadeira de glicerol 3-fosfato é essa aqui, ó. Esse círculo aqui, de hidroxiacetona-fosfato, recebendo os elétrons, indo a glicerol 3-fosfato, que vai lá para o interior, para o espaço entre membranas da mitocôndria, doa esses elétrons para o FAD, reduzindo o FAD da enzima e recompondo a de hidroxiacetona-fosfato, que pode voltar para o citosol, né? Uma vez que a gente tem esse esquema, né, os elétrons que vêm do NAD reduzido, eles vão ser, no final, incorporados a uma molécula de FAD, já que ela está aqui. Então, esses elétrons aqui, eles não vão produzir 2,5 moléculas de ATP. Eles vão produzir só 1,5 molécula. Por quê? Porque eu tenho o FAD aqui e do FAD vai direto para a ubiquinona, que vai para o complexo 3 e desse para o complexo 4. Então, na verdade, o complexo 1, nesse caso aqui, não vai funcionar. Então, eu vou bombear os 4 prótons do complexo 3, os 2 prótons do complexo 4 e a ATP sintase no final vai produzir 1 ATP e meio apenas.